Teu coração possa estar bem tranquilo nessa noite e deixar que o Espírito Santo de Deus ele trabalhe da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer nessa noite. Queridos, hoje teu coração pertence ao Senhor nessa noite. Você crê nisso? Você crê que o teu coração pertence ao Senhor nessa noite? Então diga comigo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, mais forte, Senhor meu Deus, o meu coração te pertence nessa noite, te pertence nessa noite. Por isso nessa noite, tenhas liberdade para tomar o meu coração nos teus braços. Queridos, com seus olhos fechados, foi falada uma narrativa da história do homem rico, do jovem rico nessa noite. Com seus olhos fechados, eu quero que você imagine você no lugar daquele jovem rico. Eu quero que você imagine você indo em direção ao Mestre. Em Marcos capítulo 10, versículo 17, com seus olhos fechados, eu vou narrar a história do jovem rico e você continue, você imagine você diante do Mestre. E diz assim no versículo 17: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Com seus olhos fechados, um versículo, uma simples frase que me chamou a atenção nessa noite é que Jesus olhou para ele e o amou. Imagine você diante de Jesus, com aquele olhar penetrante, um olhar de amor, um olhar em que te envolve, que te constrange com a presença dele. Imagine você diante de Deus, imagine você diante de Jesus olhando para você com aquele olhar de amor e misericórdia sobre você. Muitas das vezes a gente acha que Jesus não olha para cada um de nós, muitas das vezes a gente acha que Jesus não está nem para nós, mas naquele momento o jovem rico chegou até ele. A Bíblia diz que ele olhou para ele e o amou. E o amou. Jesus olhou para ele com aquele olhar profundo e penetrante para a sua alma, reconhecendo a sua bondade e também o seu potencial, discernindo aqui o que era a sua maior necessidade. Depois disso, a simples frase: e Jesus olhou para ele e o amou. E o amou. Se sinta amado nessa noite por Deus. Se sinta amado por aquele que pode te dar a mais completa vida, completude na presença dele. Contemple o amor de Deus para com você, meu querido, nessa noite. Sinta o amor imenso de Deus sobre o teu coração. Depois das simples palavras, Jesus disse, olhou para ele e o amou. E ele sentiu aquele imenso amor, a compaixão. Ele sentiu a presença de Deus, o quão Deus ali, Jesus estava amando a ele. Mas depois desse olhar de amor, diante do amor constrangedor de Jesus, Jesus pediu para que ele fizesse ainda algo muito mais. Agora imagine você, imagine aquele jovem rico. Deve ter sido para o jovem em ser envolvido aquele amor, aquele mesmo amor maravilhoso que ele morreu por cada um de nós. E ao mesmo tempo em que Jesus ele convida ele a fazer algo tão difícil como vender tudo o que ele tinha para dar aos pobres. Que nessa noite você possa entender que a nossa vida só é completa quando nós temos Jesus na nossa vida. Precisamos entender que nessa noite a nossa vida ela só é completa quando temos a presença de Deus em nossa vida.
Porque muitas das vezes a gente pode juntar muitas coisas, a gente pode conquistar muitas coisas. Se você tem tudo, mas você não tem Deus, você não tem nada. Mas se você tem Deus e você não tem nada de material, você tem tudo. Porque aquele que realmente é de Deus, aquele que realmente entregou a sua vida a Deus, tem tudo, a vida eterna, a salvação eterna. Que nessa noite você possa entender o quão Ele te amou, o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer que você esteja perto dEle e o quanto Ele quer que você resista até o final. Deus nessa noite está mostrando o quão amoroso Ele é com cada um de nós nessa noite, queridos. Não importa o que você tem conquistado, não importa o que você tem, o que importa é que você precisa estar diante de Deus, aquele que pode te dar tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, e Ele sabe o que você precisa e o que você necessita. Porque assim como foi cantado nessa noite, eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva diz, vem. Será que você pode cantar isso de todo o seu coração, de fato, de verdade, assim, com todo o seu coração? Você pode cantar, você pode declarar nessa noite, amado da minha alma. Você pode dizer isso nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor, eu quero estar contigo, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Aleluias. Oh, santo, 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 santo. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva de... Você pode declarar mais uma vez. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, oh Deus, você pode dizer isso com mais intensidade nessa noite. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva. Oh Deus, mais uma vez, se você pode declarar nessa noite. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama. Oh, aleluia, santo, 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 santo. Aleluia. Pode abrir seus olhos nessa noite. Ainda nessa mesma sintonia, nessa mesma ligação. Eclesiastes capítulo 11, Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Você que tem a sua Bíblia nessa noite, continue sendo abraçado por Deus nessa noite. Continue sendo amado por Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Ele quer te mostrar o quão valioso, o quão precioso você é para Ele. Aleluia, santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Aleluia, santo, santo, santo é o teu nome. Tua noiva clama. Aleluia, santo, santo. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama. Aleluia. Se todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem precisa de ajuda aí, só chamar o obreiro, o diácono nessa noite para estar te ajudando. Quem achou que eu diga amém? Ih, rapaz. Quem achou, diga amém. Oh, aleluia. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Diz assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tenho me esforçado para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer um sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Nada mais, nada menos foi escrito pelo nosso mais conhecido filho de Davi, Salomão. O rei Salomão,
que foi o sucessor de Davi. Depois que ele morreu, ele assumiu o trono. E ele foi o terceiro rei de Judá, filho de Davi e Betseba. Ele governou sobre Israel aproximadamente entre 971 e 931 a.C. E o seu fato mais conhecido por Salomão é que ele era conhecido por ser muito sábio, pela sua sabedoria, e também por ter construído o primeiro templo de Jerusalém. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E aqui você pode ver que, se você conhece a história lá mais um pouquinho mais para trás, Deus visitou a Salomão e perguntou para ele: pessoal, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Quem conhece essa história? Já ouviu falar? Salomão teve a oportunidade de conceder um pedido, na verdade de ser realizado um pedido através de Deus. E Deus perguntou: me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Aparentemente, imagine você diante de Deus, e Deus fala assim: olha, Rafael, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Davi, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Tarcísio, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Imagine você diante de Deus, e Deus te fez essa pergunta: o que você pediria a Deus? O que você pediria a Deus? Imagine você. Deus, ele poderia te dar qualquer coisa se você quisesse. Para muitos pediriam bens materiais, para outros pediriam riquezas, para outros pediam outras coisas. Mas para Salomão, um garoto muito novo, que assumiu o trono do pai, o que ele pediu? Senhor, me dá sabedoria para que eu cuide do seu povo. Que um jovem, pela idade que ele tinha, pediria isso a Deus? Poderia pedir muitas coisas, mas ele pediu o quê? Sabedoria. E com isso Deus fez o quê? Se alegrou com isso. E não só apenas eu vou te dar a sabedoria, mas também vou te dar aquilo que você também não me pediu: dinheiro, riquezas, ouro, tudo que você não me pediu eu vou te dar. E por aí você pode ver a história de Salomão. Foi um dos homens mais ricos de toda a terra. Um homem que teve tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Imagine alguém que tenha tudo. Salomão. Riquezas. Ele tinha tudo, terrenos, ele tinha bens materiais, ele tinha tudo. Ele tinha mulheres também, várias mulheres. Ele tinha riquezas, ouro, tanto que outros reinos vinham até ele. A rainha de Sabá veio e deu para ele tesouros para ele. E ele ficou muito conhecido pela sua sabedoria, e com isso ele teve tudo, tudo mesmo. Agora eu te pergunto nessa noite: o que uma pessoa que tem tudo precisaria a mais? Me pergunto a você. O que o homem que tinha tudo, não faltava nada para ele, ele experimentou de tudo na vida dele, o que ele mais poderia querer? Me pergunto, o que mais ele poderia querer? Acho que nada, não tem mais o que fazer. Eu já experimentei de tudo, né? Se você for ler a história dele, ele fala que tudo que ele fez na vida dele. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse versículo, que ele fala sobre isso, mas ele fala que tudo isso se tornou desprezível, né? Que no final do versículo 11 ele fala o seguinte: que não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir a sabedoria na loucura e na insensatez. O que pode fazer um sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Ou seja, tudo o que Davi teve, Salomão também teve, até mais. Mas você vê que Eclesiastes, que Salomão, ele narra isso como se fosse algo penoso, desprezível, porque ele chega no final e fala assim: tudo isso nada me adiantou, porque nada disso me agrada mais. Aqui Salomão estava demonstrando o quão infeliz ele estava, mesmo ele tendo tudo que ele tinha, mesmo tudo que ele ganhou de Deus, ele se sentia solitário, ele sentia um vazio dentro do coração dele. Aqui o livro de Eclesiastes, ele resiste à busca de Salomão pelo significado e propósito da vida dele, mas ele não encontrou nas coisas que ele fez, nas coisas que ele adquiriu. Muito pelo contrário, ele se sentiu vazio. Tem um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, não precisa abrir não, que diz assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E era assim que Salomão estava se sentindo, um vazio enorme dentro dele. Imagine muitas pessoas também que tem tudo, mas na verdade não tem nada, porque se sente vazia, se sente algo faltando dentro dela.
E eu pergunto para você nessa noite, então por que existem tantas pessoas que têm tudo, mas as suas necessidades básicas não é o suficiente para ela? Por que as pessoas têm tudo, mas não é o suficiente para satisfazer ela por completo? Por que isso acontece? Alguém sabe me dizer? Você pode ver que grandes executivos, milionários, né? Você vê que eles têm dinheiro para gastar a um monte de coisas, mas ele compra, realiza um monte de coisas através do seu dinheiro, mas ele praticamente no final das contas ele se sente vazio, incompleto, porque alguma coisa está faltando ao seu coração. C.S. Lewis, pensando sobre essa questão, ele disse uma seguinte frase muito interessante. Ele diz assim, ó: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Ele fala a seguinte frase: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Se você for observar aqui, até que tem uma certa lógica, o que Salomão, né, aqui no caso que ele fala, é muito interessante, porque isso fala sobre a questão do vazio. A gente, né, cada um de nós aqui tem projetos, tem planos, tem sonhos para realizar, não tem? Não tem? Quantos aqui tem uma ambição de conquistar alguma coisa? Mas eu não falo aquela ambição exagerada, mas uma ambição saudável, de conquistar algo na sua vida, né? De querer ter um bom emprego, de querer ter uma casa, de querer ter um carro na garagem, de querer ter muitas coisas. Quantos de nós queria ter? Tem muita gente aqui que queria ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, né, pastor Jacqueline? Não? Cair dinheiro do céu, assim fácil. Quem é que não queria isso, né? Eita Jesus, aí ó, uma maleta cheia de dinheiro. Eita, olha aí ó. Isso é a mesma coisa que Deus jogar dinheiro do céu, né? Tá aqui pra você, prontinho pra você. Não é? Todos nós temos objetivos e sonhos e ambições para alcançar. Mas como muitas pessoas alcançaram, conseguiram chegar até os objetivos, mas no fim das contas ela ainda se sente insatisfeita, porque quanto mais o ser humano tem, mais ele quer. É ou não é? Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele conquista, mais ele quer. É uma coisa que virou desenfreadamente. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas para conquistar algo, ela muitas das vezes até passa por cima de alguém, ou ela prejudica alguém para poder conseguir conquistar aquilo que ela tanto quer, porque isso está no coração dela, a ambição de querer tanto aquilo. E aí depois que ela conquista aquilo, ela ainda sente que alguma coisa está faltando dentro do coração dela. Olha que interessante, um romancista russo chamado Fyodor, ele fala uma frase, a seguinte frase: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Ele disse a seguinte frase. E uma outra pessoa que também, né, consequentemente, ele fala uma frase também parecida com a dele, que diz assim, ó, que se chama, um matemático chamado Blaise Pascal, ele afirmou o seguinte: há no homem um buraco na forma de Deus. Os dois falaram a mesma coisa. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque, querendo ou não, todo ser humano ele tem um vazio dentro do seu coração, mesmo que não admita, mas ele tem algo no coração que ele sente que está faltando. Todo mundo tem esse sentimento, essa impressão. Porque se fosse assim, né, o ser humano ele está em constante busca pela realização pessoal, pela sua realização material. Ele quer conquistar, ele quer fazer, como se aquilo fosse o suficiente para ele. Mas não é. Mas pastor Rodrigo, você está falando direto que nós temos um vazio no nosso coração, que as coisas materiais não é o suficiente. Realmente, não é o suficiente. Para nós que conhecemos, que tivemos a oportunidade de conhecer Deus, para nós que tivemos a oportunidade de poder um dia dizer: Senhor, eu lhe dou a oportunidade de conhecer, de saber, de experimentar de Ti. Nós sabemos que Deus é o nosso tudo, que Deus ele é o nosso suficiente, Ele é o mais completo do que nós possamos ter na nossa vida, e ninguém mais, nada material pode preencher isso. E com isso,
Eles trouxeram essa frase e eu acho muito pertinente porque Salomão aqui, ele foi relatando tudo que ele fez na vida dele, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, e ele nada encontrava de suficiente, nada que completasse o coração dele, que enchesse o vazio que estava no coração dele. E é assim que muitas pessoas vivem, com o seu coração vazio, com o seu coração completamente vazio, sem nada, mesmo tendo tudo que ele queria, mesmo tudo que ele tinha conquistado, mas ele não tem nada. Aquele jovem rico, quando foi ter com Jesus, ele estava lá, ele tinha tudo, ele era um homem rico, ele tinha bens materiais, tinha tudo, mas se ele realmente não precisasse de algo a mais, ele não teria procurado Jesus. Mas ele foi até Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso para dar a vida eterna? Ele disse: olha, você realmente quer isso? Então vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga. A Bíblia diz que ele se entristeceu, se abateu. E o que ele fez? Ele rejeitou e foi embora. Porque para ele, o suficiente, para ele, na verdade, mesmo ele sabendo no coração dele que não era o suficiente ele ter o que ele tem, mas mesmo assim ele quis se apegar às coisas materiais, ele quis se agarrar às coisas que ele tinha, mas ele não queria experimentar o que Jesus poderia dar para ele, viver a plenitude que Jesus poderia oferecer para ele. E ele foi embora. Um outro exemplo disso, você quer ver também? Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Era um homem riquíssimo, tinha dinheiro, tinha bens, e o povo judeu não gostava. Por ser um publicano, que além de servir a Roma, né, ele se sentia, os judeus achavam que eles eram traidores. Mas ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha posse, ele tinha tudo. Mas se ele tinha tudo, então por que ele foi lá? Que ele ouviu falar de Jesus, ele foi querer saber quem era Jesus, ele foi lá. E por causa da sua baixa estatura, por ser baixinho, ele teve que subir numa árvore para poder ver quem era Jesus. E naquele exato momento, quando Jesus passou naquele lugar, ele olhou para cima e viu Zaqueu e falou: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar-me na sua casa. Zaqueu poderia muito bem rejeitar, mas o que ele fez? Diferente do jovem rico, o que ele fez? Automaticamente ele desceu e foi para a casa com Jesus e recebeu Jesus lá. Diferente do jovem rico, ele ouviu as palavras que Jesus tinha ensinado, e isso contra todo o sistema, todas as pessoas que estavam em volta, que não aceitavam que ele estivesse com Jesus. Mas Jesus não veio só para os sãos, ele veio também para os doentes, ele veio para aqueles que precisam também. E ele foi lá e trouxe a salvação à casa de Zaqueu. Depois que Jesus esteve com ele, e depois que Zaqueu experimentou estar na presença de Jesus, ele pôde ver o quão maravilhoso ele era, e ele recebeu a vida eterna. E você vê que o negócio foi tão profundo que ele falou: não só eu me arrependo, mas também vou destituir, vou retribuir tudo que eu peguei, tudo que eu roubei, eu vou devolver quadruplicado para cada um. Essa é a reação que Jesus ele causa no nosso coração. Essa é a atitude que nós temos dele quando nós o conhecemos de fato, de verdade. Porque muitas das vezes a gente fala que conhecemos Jesus, que estamos na presença de Jesus, mas quando chegamos diante dele, o que nós oferecemos é qualquer coisa. O que nós falamos com Deus é qualquer coisa, mas não colocamos ele como prioridade. Sabe por quê? Porque não colocamos ele como algo principal, como o fator principal da nossa vida, mas colocamos em segundo lugar. Porque para muitos as coisas materiais são mais importantes do que as coisas espirituais, como as coisas eternas. Jesus ele falou que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras haverão de permanecer. Ou seja, tudo isso que nós fazemos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós estamos querendo conquistar, um dia tudo isso vai passar, mas o que vai permanecer vai ser a vida eterna. O que vai permanecer é Jesus, aquele que pode dar a salvação, a vida eterna. Foi o que ele ofereceu para aquela mulher samaritana quando estava diante do poço. Ela falou: se você soubesse quem está te dando água, você nunca mais teria sede. Porque ela estava buscando uma água que ela depois poderia ter sede, mas Jesus estava oferecendo uma água que ela nunca mais teria sede. A água eterna, a água que jorra do trono de Deus. E é essa água que Jesus está te oferecendo nessa noite. Jesus nessa noite, ele está te convidando: me dê a chance e a oportunidade de você me conhecer e saber quem eu sou para você, e saber as coisas que eu tenho de maravilhoso para te dar.
Jesus tem tanta coisa maravilhosa para nos dar, para nos oferecer, mas a gente troca isso por coisas materiais, por coisas banais, por coisas simples, como o jovem rico fez. Dinheiro, riqueza, bens materiais, e Jesus oferecendo para ele algo muito mais valioso, que é a vida eterna, a salvação eterna, o amor dele para cada um de nós. Para você ver que a mulher samaritana, ela ficou tão maravilhada, que ela foi tão impactada, que ela evangelizou. Foi a primeira evangelista que teve. Ela evangelizou muita gente, porque estava tão maravilhada, tão agradecida por que Jesus fez por ela. E ela entendeu realmente que estar com Jesus vale a pena. Ela entendeu que estar com Jesus é tudo o que ela precisa, independente das coisas que ela tem tentado alcançar. Mas ela entendeu que só Jesus pode nos dar aquilo que precisamos e necessitamos. Ninguém mais pode fazer o que ele pode fazer. Ninguém mais ele pode fazer o que ele faz, que é de entrar dentro da sua alma, do seu coração, e ele tratar com você. Ninguém mais pode fazer isso. Por isso, nessa noite, Jesus está dizendo para você: filho, deixa eu te mostrar o que eu posso fazer por você e o que eu posso ser na sua vida. Você pode deixar eu fazer isso? Você pode deixar eu entrar na sua vida? Como a palavra do Senhor diz, que eis que bate a porta. Ele está batendo a porta do seu coração. Talvez a casa que está aí no teu coração esteja vazio, empoeirada, vazia, sem ninguém. Mas Ele quer entrar e habitar e encher a sua casa com a presença dEle, com a alegria dEle, com a vida, porque é isso que Ele nos oferece: vida, e vida em abundância. Salomão, ele teve tudo que ele podia ter, ele experimentou de tudo, ele conquistou tudo, mas no fim ele não tinha nada, porque não tinha o principal, Deus no seu coração. Ele não tinha Deus para preencher o seu coração vazio. E muitos de nós temos a oportunidade de ter Jesus no nosso coração. Temos a oportunidade de deixar Ele fazer uma grande obra no nosso coração, nos transformar por completo. Mas nós preferimos deixar de lado e seguir naquilo que nós achamos que é melhor. Pois eu digo para você nessa noite que Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para todos nós. O que Jesus ele tem para te dar nessa noite é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que você não imagina, quão maravilhoso é poder estar na presença de Deus. Já se pensou, você já chegou um dia, você acordou com aquele dia que você está com o teu coração tão pesado, mas tão que você precisa se encher de alguma coisa? E sabe o que as pessoas fazem quando sente isso no coração? Sabe o que elas fazem? Elas tentam preencher o lugar de Jesus, que deveria ser dele, mas elas preferem encher dele com coisas superficiais, materiais, com coisas que não vai trazer benefício nenhum. Pode até trazer, só por um instante, mas no fim ela vai continuar sendo a mesma pessoa ou até pior. Porque nós entendemos, nós sabemos que a única pessoa que pode nos fazer completo é Jesus. Só Ele pode nos fazer completos por inteiro. Mesmo que você esteja numa situação complicada, mesmo que você esteja enfrentando situações complicadas, mas Ele te faz completo. Ele te dá aquilo que você precisa, que você necessita, porque Ele pode atender às suas necessidades. Ninguém mais pode fazer isso. Que nessa noite nós possamos entender o que Salomão estava dizendo aqui é o seguinte: olha só, você pode trabalhar o quanto você quiser, você pode conquistar o quanto você quiser, você pode ter tudo o que você quiser, mas se você não tiver Deus na tua vida, você não tem nada. Nada. Mas se você tiver Deus no coração e você não tiver nada material, você tem tudo. Você tem tudo. Porque quando você vive uma vida, você realmente experimenta quem é Deus e sabe quem Ele é, o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele é na tua vida. E quando você vive uma vida de plenitude na presença dEle, quando você vive uma vida de obediência na presença dEle, obediência, tudo aquilo que você não pediu como Salomão, Ele pode realizar na tua vida. Mas a partir do momento que o seu foco não for as coisas materiais, mas sim que o seu foco for as coisas espirituais, as coisas eternas. E é que isso nessa noite, Jesus está te oferecendo nessa noite. Deixa eu entrar no seu coração.
Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu habitar dentro de você e você vai saber realmente, de fato, de verdade, quem eu sou e o que eu posso fazer na sua vida. Será que nessa noite você entende o quão importante é estarmos na presença dEle? O quão importante é podermos estar aqui buscando a presença dEle, louvando, adorando a presença dEle, porque é isso que satisfaz o nosso coração, nossa alma. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nossa alma ela fica abatida, muitas vezes nossa alma ela fica triste, ela fica angustiada, e a única pessoa que pode preencher isso é Jesus na tua vida e mais ninguém. A alegria, a felicidade, a verdadeira felicidade, quem pode proporcionar é Jesus no seu coração. Não existe outra pessoa. Você possa entender nessa noite o que Ele quer fazer no teu coração, o que Ele quer fazer na tua vida, o que Ele quer. Ele quer andar do seu lado, Ele quer estar junto com você, Ele quer estar 24 horas por dia do teu lado, dizendo: meu filho, estou aqui do teu lado, segurando a tua mão, estou aqui com você, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te fazer você ir a lugares que você nunca imaginou, mas fica comigo, fica do meu lado. Se você estiver comigo, você pode até andar sobre as águas, como Pedro fez. Se você estiver comigo, eu faço você transpor montes. Eu posso fazer coisas grandiosas que você nunca imaginou na sua vida. Porque eu sou o que sou. Ele é Deus. Em todo o tempo, Deus é bom. Ele é maravilhoso. Então que nessa noite você possa entender que a nossa vida ela só é completa quando temos Jesus no nosso coração. E o que eu posso dizer para você nessa noite, meu querido, minha querida, dê oportunidade para Jesus ir mais fundo dentro de você. Dê a oportunidade para Ele ir mais fundo. Permita que Ele venha cavar mais fundo no teu coração, e você vai ver a transformação que Ele vai fazer de dentro para fora. Você vai ver a transformação que Ele vai fazer de dentro do teu coração, mais fundo, mais profundo, de dentro para fora. Porque até o seu semblante pode mudar, porque até a sua fisionomia vai mudar. E quando nós tivermos realmente, de fato, de verdade, Jesus dentro do nosso coração. Então, assim como Salomão, ele chegou e falou sobre isso, e ele mostrou que mesmo com tudo que ele tinha, ele não tinha nada. Mas nós temos a oportunidade de poder permitir e deixar que Ele venha em nosso coração, e Ele transforme, Ele preencha o nosso coração e tira todo o vazio que existe dentro dele. Em João capítulo 6, versículo 48, 59, Jesus ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ele é o pão da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o pão que vai te dar vida. Que nessa noite você possa entender que precisamos desse pão da vida, e esse pão da vida é Jesus na nossa vida, amém? Agradeço a oportunidade nessa noite por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração. Bom, deixa eu só. Estava ali com a pastora Jaqueline. Olha com a pastora Jaqueline. Eu queria, de repente, você está aqui nessa noite, em casa ou aqui, e essa palavra ela foi ministrada para algumas pessoas específicas. Mas quando o pastor Rodrigo estava aqui, no início da palavra, algo que ele pegou que Deus me chamou muita atenção. E eu queria ler com você, tá cedo, só para complementar, Marcos capítulo 10,
versículo 17. O pastor Rodrigo leu lá no início. Marcos capítulo 10, versículo 17. É a passagem do jovem rico. Porque existem pessoas nesse lugar, nessa noite, que estão perguntando assim: eu não estou entendendo o que essa palavra está falando comigo. Se você ainda não entendeu o que Deus está falando contigo, essa palavra vai falar contigo agora. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção na pergunta desse homem. Ele perguntou para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar o reino dos céus? O que farei para viver após essa vida de forma boa? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que eu vou fazer para me salvar? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E Jesus falou assim: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus perguntou: você é um bom religioso? Você vai para a igreja? Você assiste o culto? Você recebe a palavra? Você obedece a palavra de Deus? Você conhece os mandamentos? Aquele jovem disse, ele porém respondendo disse-lhe: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Eu vou à igreja, eu recebo ministração, eu ouço a palavra, eu frequento a escola bíblica dominical, eu sou crente, Mas ele tinha perguntado: o que farei para herdar a vida eterna? Quando ele fala isso, Jesus, olhando para ele, o amou. Aleluia. Entenda, Jesus o amou. Quando Jesus fala para ele o que eu vou ler agora para você, Jesus não estava com ódio daquele homem. Jesus não falou para o mal. Jesus não falou para prejudicá-lo. A Bíblia diz que Jesus o amou. E ele fala assim para ele: ó, falta-te uma coisa. Você está fazendo isso tudo? Você é crente, você vai para a igreja, você conhece os mandamentos, você obedece os mandamentos, você vai na escola bíblica, você está fazendo tudo que você tem que fazer na tua vida religiosa. Sim, te falta uma coisa. Não é o que está sendo falado aqui nessa noite? Tudo, né? O que te falta? Jesus falou para aquele homem: te falta uma coisa. E ele disse assim, ó: vai, vende tudo quanto que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e me segue. Não é estranho? Jesus falou assim para ele: falta-te uma coisa. Mas Jesus exigiu duas. Não é estranho isso? Te falta uma coisa, mas Jesus exigiu duas. Será que realmente a gente costuma dizer, né? A Bíblia diz aqui no versículo 20: ele porém respondeu, versículo 22, mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas propriedades. A Bíblia diz que aquele homem possuía muitas propriedades. Ele era muito rico. E ele saiu muito triste, pesaroso da palavra de Jesus. Que palavra foi essa? Jesus disse para ele: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aquele homem perguntou para Jesus o que ele precisava fazer para ter um tesouro no céu. Responde. Qual foi a pergunta daquele homem para Jesus? O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele não perguntou para Jesus o que ele precisava fazer para ter um tesouro no céu. Aquilo é que pesou no coração dele. Se você notar, Jesus fala assim, ó: vai, vende tudo que tens, vírgula, e dá aos pobres, vírgula, e terás um tesouro no céu, ponto e vírgula. Regra de português:
vírgula é para dar uma pausa de respiro. Ponto e vírgula é para dar uma pausa maior. Significa que você estava falando uma coisa, parou o que estava falando para explicar outra, e depois do ponto e vírgula, você continuou a frase. Então vamos aplicar essa regrinha de português? Respondendo, Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, 2 pontos. Tira esse vai e vem de tudo que tens, e vamos ler só o que tem depois do ponto e vírgula. Ficaria assim, ó: falta-te uma coisa, vem, toma a tua cruz e me segue. Vem, toma a tua cruz e me segue. Essa é a resposta. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Vem, toma a tua cruz e me segue. Você é um bom religioso, você frequenta a escola bíblica dominical, você escuta a palavra, você se diz crente. Porém, se você quer herdar o reino do céu, vem, toma a tua cruz e me segue. É isso que te falta. É isso que o Espírito Santo está te falando nessa noite. O que que te falta? Vir tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Sabe por que para aquele homem foi tão pesaroso? Por causa desse motivo. Porque faltava alguma coisa para que ele pudesse tomar a sua cruz. Ele era... O que o versículo fala aqui? Saiu pesaroso. Porque retirou-se triste. Porque possuía muitas propriedades. Sabe o que estava impedindo aquele homem de tomar a sua cruz e seguir Jesus? O seu apego pelas suas coisas materiais. Ele era muito rico. O que impedia aquele homem de seguir Jesus é porque ele faltava aquilo que o mestre disse: vai. Por que Jesus falou aquilo para ele? Jesus falou para maldade? Jesus queria destruir a vida daquele homem. Jesus realmente queria que aquele homem saísse dali triste e morresse. Não, a Bíblia diz que Jesus o amou. E por Jesus te amar, Ele está te dizendo nessa noite o que te falta. Por Ele te amar, Ele está falando contigo o que te falta para tomar a tua cruz e segui-lo. O que faltava para aquele homem era se desapegar dos seus bens. O que falta para você nessa noite? Que cruz é essa? Ali atrás, irmãos, o Senhor está falando nessa noite, sabe por quê? Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Restauração de ministérios. Restauração de ministérios. É isso que Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir. Você estava se perguntando: o que é que Deus quer comigo nessa noite? Eu não estou entendendo. Restauração de ministério. Restauração de ministério. Cruz tem a ver com ministério. A Bíblia Sagrada, ela fala em Isaías: Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual foi o ministério de Jesus? Levar a cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E qual é a cruz? Se você não entendeu ainda nessa noite, meu irmão, cruz tem a ver com ministério. O Senhor quer renovar ministérios aqui nessa noite. Ele quer renovar o teu ministério. Ele quer que você pare, saia do lugar comum, coloque a tua cruz nas costas e siga, e siga, e siga, e siga, e siga. Mas o que te falta? O que é que você tem que deixar de lado para levar a tua cruz? O que é que você tem que abrir mão para levar a tua cruz? Para aquele homem eram os bens materiais, mas talvez esse não é o teu caso. Só você e Deus sabe o que te falta. Mas essa noite
O Senhor Jesus, Ele quer renovar ministérios, Ele quer transformar situações. O Senhor está recrutando um grande exército, homens e mulheres corajosos, que não têm medo de colocar a sua cruz nas costas e caminhar em direção ao que o Senhor tem para você. O que é que te falta para herdar o reino? Meu amado, entenda uma coisa: se você não está disposto a carregar a cruz, o reino não é para você. Se você não está disposto a carregar a tua cruz, o reino não é para você. E cruz é ministério. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. O Espírito de Deus está trabalhando nessa noite, meu amado. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. O peso da glória do Senhor está nesse lugar essa noite. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. O que é que te falta? O que é que te falta para que você tome a sua cruz e siga? O Senhor está chamando pessoas essa noite. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Tira essa barreira, tira a pedra. Lázaro estava morto há 4 dias. Para Lázaro vir a ressuscitar, precisava tirar a pedra. Tira a pedra. Para herdar o reino de Deus, aquele jovem não precisava vender os bens dele, não. Para herdar o reino de Deus, aquele jovem precisava pegar a sua cruz e seguir Jesus. Cruz tem a ver com o ministério. Aleluia. Eu vou fazer uma coisa nessa noite. O Espírito Santo, vem cá, Cris. Vem cá, Cris. Cris, Tiano tomou a posição desde a semana passada, né? Foi levantado aí, tá adorando no ministério de louvor. Lutou, não foi fácil não, foi uma longa trajetória. Se colocou adiante dele. E nessa noite nós vamos orar para que o Senhor transborde o ministério dele de unção e glória. E eu quero te convidar, se você quiser. Deus nessa noite quer restaurar ministérios. O Senhor nessa noite Ele quer restaurar ministérios. Existem pessoas que estão tomando posição. Existem pessoas que estão dizendo para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero chamar você aqui na frente que está tomando posição, que está dizendo: eis-me aqui. Você que está tendo o teu ministério iniciado ou restaurado, você que está tomando a tua cruz nas costas e está tendo coragem para seguir Jesus. Sai do teu lugar. Ele te chamou, foi para isso. Foi isso que você veio fazer essa noite. Ele está falando com o teu coração: pastor, mas eu não sei como é que eu vou levar minha cruz. Pastor, eu não sei como é que eu vou seguir. Eu não sei nem o que eu devo fazer. Você precisa apenas arrancar aquilo que te impede e com coragem vir na direção de Jesus. Vir na direção de Jesus. Toma a tua cruz. Restauração de ministérios. O Senhor quer restaurar ministérios, restaurar alianças, renovar chamados. Sai do teu lugar, meu amado. Seja corajoso, seja corajosa, e deixa o fogo de Deus te alcançar aqui nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito vivo Deus, manifesta o teu poder e revela
peso da tua glória. Pode ficar junto com o pessoal. Aleluia. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Deixa a glória do Senhor te tocar, meu irmão. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. Preciso fazer para herdar a vida eterna. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Tu tem noção disso, meu amado? Você tem noção que se você não estiver disposto a tomar a tua cruz e seguir, você pode estar colocando em xeque a tua salvação. Você pode estar colocando em xeque a vida eterna para a qual Ele te chamou. Você pode estar colocando em xeque aquilo que o Senhor Deus Ele tem para a tua vida. O que é que te impede nessa noite? O que é que te impede nessa noite? O que é que te impede nessa noite? O que te falta? O que te falta? Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. Aleluia. Você que faz parte da congregação, você que está aí na cadeira, vira tua mão para cá, porque tomar a decisão de tomar sua cruz e seguir não é para qualquer um, não, é só para quem tem coragem.